Amém. Então, quando nós começamos a ler, nós oramos e o Senhor direcionou que seria Atos, né. E depois de Atos vem Romanos, né, na sequência na Bíblia. E eu fiquei: "Deus, será que é isso que o Senhor tem pra gente?". E isso foi domingo, eu falei: "Pri, vamos orar, né, vamos ver se o Senhor vai sinalizar alguma coisa". Aí eu falei: "Pri, Deus sinalizou?". Ela falou: "Não, pra mim também não". Então eu entendi da vontade do Senhor que poderíamos prosseguir, né. É igual nosso filho, a gente tem um filho, se ele tá caminhando ali, se ele for pra lá e não tiver problema pra ele, a gente vai permitir. Agora, se for uma coisa que a gente não quer, a gente vai lá e tira. E o Senhor permitiu que continuássemos em Romanos. E com essa situação que aconteceu aqui em casa, que eu relatei ontem com vocês, nós fomos até o pastor Evander. E eu falei com o pastor Evander e imediatamente ele quis marcar para conversar com o Beto. Inclusive, toda segunda-feira é até reunião pastoral. Eu sabia disso porque eu estava com uma visita e o pastor Hélio falou: Fabi, a gente só vai nessa visita se o pastor Evander cancelar a reunião. Aí a gente vai. Aí ele me manda aí o pastor, domingo fui dar um abraço nele e falar com a Ângela: "Ângela, tô esperando vocês marcarem alguma coisa", porque para o Beto isso é muito importante, né, porque ele não tem mais amizade, ele cortou todos os vínculos de amizade dele. Aham. Isso faz ele sofrer. E uma coisa ontem na reunião que o pastor falou assim para ele: "Beto", aí o Beto falou assim: "Ah, tem hora pastor que eu quero, eu sinto saudade, o velho homem quer vir". Aí o pastor falou: "Não, esquece isso, o velho homem morreu, você nasceu de novo, Ah, aí que tá, é o novo homem, essa realidade você tem que ter espiritual, que é o novo homem. Segunda coisa, quando a tua mente, que a tua mente ainda não detectou isso, vier falando isso, você fala com ela: "Não, eu sou nova criatura, eu sou a nova criatura", porque o inimigo ele age, né, na nossa mente, a gente tem que dar comando mesmo. Aí, para finalizar, ele leu Romanos 8 pra gente ontem. Aí o Senhor estava falando: "Eu tô dirigindo, né, eu que tô é. na". Uma coisa, ele não percebeu nada, o pastor não sabe de nada, mas eu entendi o Senhor falando. É igual o Isaac, eu com esse período eu indo para Belo Horizonte, para mim, eu falei com Deus no meu secreto: "Senhor, eu estou sacrificando o meu Isaac". E quando nós fomos para o monte, não sei se você viu, Priscila, eu não sei se eu já comentei com vocês, pastor Hélio falou sobre isso, de sacrificar Isaac na subida do monte. E quando o pastor Hélio pede para eu orar, ali o Senhor estava falando: "Eu, o Senhor teu Deus, falo contigo". Amém. Amém. Aí eu orei, mas eu entendi o porquê ele me escolheu para orar. Porque até ontem eu falei com o pastor Evandro que eu fiz um ato profético dentro do meu laboratório. Eu dei uma oferta para cada um e falei com eles que eu não sou mais patrão deles. Quem é patrão é o Senhor, né? E aquela semente vai frutificar na vida deles. Ei, Fabrícia, Jô, bom dia. Tudo Bom bem? dia, Ah, tudo que bom. bem? Ah, que bom. Gente, tá gravado. Esse iniciozinho é bom, vocês depois tiver um tempinho de assistir, que eu conto um breve testemunho, que o Senhor está sinalizando realmente a gente continuar em Romanos, né. Continuar não, que estamos no caminho certo, óbvio que a gente ia continuar, né. A proposta é finalizar o livro, mas Deus é muito bom, muito poderoso. E foi isso, foi muito, glorioso estar ali, o pastor orou pela gente, e foi bênção. E a gente está com uma visita, até queria que vocês orassem. É um menino que ele entregou a vida para demônios, né, e segunda-feira a gente vai visitar ele. Ele está tendo crises de convulsões, e fez todos os exames, não descobre nada, e a gente sabe que o Senhor está permitindo isso para alcançar ele, né. Mas ele ainda entende que quem dá livramento para ele são os demônios dele, os guias dele, e a gente vai trazer a realidade do céu para ele em nome de Jesus, Amém. né. Eu creio que segunda-feira vai ser um romper na vida dele. E tá chegando, né, tá chegando o nosso retiro dos adolescentes, essa madrugada eu levantei para orar. Vamos orar, gente, para o Senhor alcançar os nossos jovens, amém? Os nossos adolescentes, em nome de Jesus. Hoje a palavra vai ser Romanos 9, né,
Jô, ora pela gente, para a gente iniciar. Amém. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, nesta manhã, na Tua presença, Senhor. Jesus, muito obrigado por nos despertar, por estarmos aqui, ó Deus querido. Como tem sido bom, ó Deus, esse momento contigo, aprendendo a Tua palavra, lendo, né, a Tua palavra, Deus querido. Muito obrigado, Deus, te rendemos graças. Abençoa o nosso dia, no dia de hoje, ó Pai querido. Continua conosco, nos dando força, Senhor, nos dando a Tua graça. Derrama sobre nós o Teu Espírito, abra o nosso entendimento, Senhor amado, que possamos, ó Deus querido, guardar, Senhor, na tábua do nosso coração tudo o que aprendermos aqui, ó Deus, contigo. Muito obrigado, Senhor. Toma direção nesta manhã. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a Jô orava, veio na minha mente um versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Amém? Quero dizer que o nosso Deus é confiável, o nosso Deus ele não perde o controle, ele está com a gente em todos os momentos da nossa vida, ele está direcionando. Às vezes, você pensa em até pequenas coisas que o Senhor não está dando direção, ele está. Ele está mostrando, ele está sinalizando, ele é Deus, tá? Ele não perde o controle. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós amamos o Senhor, porque nós estamos dando para o Senhor o primeiro lugar. E eu louvo a Deus pela constância de vocês, a constância de ler e prosseguir no Senhor, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para a gente, né? Deus, ele é lindo, ele é muito poderoso e ele faz grandes coisas quando a gente deixa ele reinar, né? Quando ele toma o primeiro lugar, nossa, ninguém segura o que o Senhor vai fazer, né? O derramar dele, o poder dele é algo poderoso. E ele arruma casa, viu? Ele arruma casa, mesmo que ainda você não entenda. Ele arruma casa. Às vezes você pensa que ele não está vendo, mas ele está arrumando a casa, ele está trabalhando. Porque o Senhor, ele trabalha de dentro para fora. Às vezes a gente não consegue perceber. Ainda não é momento de perceber. Amém? Não é momento de perceber, é momento de confiar. Aleluia. Vamos então para a palavra. Quer começar a ler para a gente, Priya? A gente, cada um lê um pouquinho. Eu não sei se eu acho que a Bia não pode ler, só eu, tu e a Joa. Aí, a gente que não vai estar lendo, vamos botar mudo para a gente não atrapalhar a leitura, quem não estiver lendo? Pronto. Paulo e a incredulidade dos judeus. Digo a verdade em Cristo. Não minto. Testemunho comigo, no Espírito Santo, na minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anatema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertenço-lhes a adoração e também a glória, a aliança, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriotas e também deles descendem Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. A rejeição de Israel não é incompatível com a promessa de Deus.
E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os desculpa, gente, porque nem todos ai, meu pai. Eh, Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas os que devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao receber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito ela, o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci a Esaú. A rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Que diremos, pois, a justiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecerei-me-ei de quem me aprovou de ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas usar Deus a sua misericórdia, porque as Escrituras diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder para o meu nome, para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. A soberania de Deus. Tu, porém, me dirás de que se queixa ainda, pois quem jamais resistiu à vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fazer? Porque me fizeres assim? Por que me fizestes assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honrar outro, para des, so- desonra, para desonra. Que diremos, pois, se Deus reconhecendo mostra, desculpa, gente. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a tua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da tua glória em vasos de misericórdia, para que,
para que a glória preparou de antemão, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei o povo meu ao que não era meu povo, e amada, a que não era amada, e no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo. Mas relativamente a Israel dele, clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seria como a areia do mar, o remanescente é quem será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Israel é responsável pela sua rejeição. Que diremos, pois? Que diremos os gentios que não buscavam a justificação, vieram alcançá-la todavia, a que decorre a fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chamou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalos, e aquele que nela crê não será confundido. Aí começa o 10. Não tá. Amém. Amém. Tá ouvindo? Sim. Essa pedra de tropeço aqui que ele diz é Jesus, Uhum. né? Que ele bota, né? Agora vamos ver aqui os comentários. Esse capítulo ele é um pouco assim, né? Difícil da gente entender, né? Não sei vocês, mas a gente precisa aqui. Vamos acompanhar o que o escritor dessa Bíblia fala aqui. Em 9:1 fala sobre a incredulidade de Israel. Paulo trata do problema de Israel, sua eleição no passado, sua presente rejeição do Evangelho e a sua salvação futura, para uma exposição deste argumento. Tenho contínua dor no meu coração, no 9:2. A preocupação e tristeza incessantes de Paulo pelo que estão em Cristo deve ser atitude de todo cristão. Essa mesma atitude de tristeza e de disposição de sofrer em prol da salvação do próximo. Vemos em Moisés e em Jesus. Não que a palavra de Deus haja faltado. 9:6. Com este versículo, Paulo começa uma extensa análise da maneira de Deus lidar com a nação de Israel, da razão da sua descrença atual. 9:11. O propósito de Deus. Para o comentário sobre o propósito de Deus, cumprido em Esaú e Jacó, ele manda ver um estudo. 9:13. Amai Jacó e aborrecei Esaú. Este versículo não significa que Jacó e seus descendentes foram eleitos para a salvação eterna, enquanto que Saul
e seus descendentes foram eleitos para a condenação eterna. Trata-se antes da eleição dos descendentes de Jacó para serem o canal da revelação e bênção de Deus para o mundo. Observe que, segundo os capítulos 9 e 11, a maioria dos descendentes de Jacó deixou de cumprir sua vocação e, portanto, acabou sendo rejeitado por Deus. Além disso, aqueles que não eram amados, entre parentes gentios, obedeceram a Deus pela fé e tornaram-se filhos de Deus, do Deus vivo. 9,15 ele fala: terei misericórdia. Este versículo enfatiza a livre ação da misericórdia de Deus. Sua compaixão ativa e transbordante não pode ser merecida nem controlada pelo ser humano. Sua decisão é ter misericórdia de todos. 9,18 compadece de quem quer. A intenção de Deus é compadecer-se daqueles que se arrependem e creem em Jesus como Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo, ele endurece todos e se recusam a arrepender-se. Eles endurecem a todos que se recusam a arrepender-se, optam por continuar nos seus pecados, rejeitando assim a salvação em Cristo. Esse propósito de Deus não muda quanto a pessoa ou a nação, né? O compadecer do Senhor é algo assim, como diz a palavra, né? Quando a pessoa tem um coração quebrantado, o Senhor olha para a gente. A palavra de Deus diz que o Senhor ele se inclina para ouvir a nossa oração. É uma coisa assim maravilhosa o que o Senhor faz, né? Agora no 9,18, endurece a quem quer. Acho que a Pamela entrou. Eu vi aí. Vê o Pri para mim se ela entrou. Acho que sim, ela tá ouvindo. Ei, Não, Pamela, não, tá? eu, a Fabrícia, você e a Joelma e a Bia. Eu vi uma coisinha assim. Endurece a quem quer. O endurecimento do coração de Faraó, às vezes, é atribuído a Deus, né? Olha só, ele tem poder de endurecer e amolecer o coração. Olha só como que é o nosso Deus, gente. Ele é a coisa mais poderosa e mais linda e mais rica da nossa vida. E noutras ocasiões, o próprio Faraó. Faraó, cujo coração já estava em oposição a Deus, recebeu o devido julgamento da parte de Deus. Quando o Faraó resistiu à vontade de Deus, a resposta de Deus foi endurecê-lo ainda mais. Olha só que profundo, porque o coração de Faraó já se inclinava para o mal, né? Ele já inclinava, quer dizer, o Senhor só apenas endureceu um pouco mais, Aham. né? Então entende que quem tem um coração amolecido, o Senhor ele faz ao contrário, né? Ele derrama mais na nossa vida, quem abre o coração. Sendo assim, o endurecimento do coração do Faraó não foi uma ação arbitrária de Deus, pois ele agiu segundo o seu princípio justo. Olha só, de endurecer todos aqueles que o rejeitam. Nossa, isso aqui é muito poderoso, porque eu não tinha esse conhecimento, né? Hoje, para mim, está abrindo meu leque, porque eu achava que o Senhor ia lá, endurecia mediante o poder do Senhor, mas o Senhor endurecia mediante o coração dele, que já era endurecido. O Senhor intensificava a dureza do coração dele, né? Isso para a gente é uma chave. Ó, não, agora 9:21. Não tem o oleiro poder sobre o barro. Paulo estava argumentando sobre o direito de Deus de usar certas pessoas para realizar o propósito redentor, sem ter que dar explicação a ninguém. Não devemos interpretar essas palavras julgando que Deus não serve de princípios morais increntes inerentes ao seu propósito, caráter santo ou lidar com indivíduos e nação. Deus se rege na sua natureza não pela vontade humana, mas pelo seu amor
misericórdia, integridade, moral e compaixão. Aqueles que interpretam o versículo 6:29, não no sentido de que Deus arbitrariamente escolher certas pessoas para a salvação e outra para a destruição, entende erroneamente este trecho, né? Ele diz isso, ele, né? Agora nós vamos para o 9, 22, 23, onde fala assim: vasos da ira, vasos de misericórdia. A expressão vaso da ira refere-se àqueles que, pela prática do pecado, estão se preparando para a sua destruição eterna. O indivíduo torna-se um vaso da ira através dos seus próprios atos pecaminosos e da sua própria rebelião contra Deus, conforme Paulo já declarara. Mas, segundo a tua dureza, o teu coração impenitente entesouras ira para ti. Apesar disto, os vasos da ira ainda poderão arrepender-se, voltar-se para Deus e receber sua misericórdia. A expressão vaso de misericórdia refere-se àqueles, tanto judeus como gentis, que creem em Jesus Cristo e o seguem. Agora, 9:32. Não foi pela fé. A má condição espiritual da maioria de Israel devia-se à recusa por aquela nação do plano de Deus para a salvação pela fé em Cristo. Muitos gentis, no entanto, aceitaram o caminho divino da salvação e alcançaram a justiça que vem pela fé. Agora, acabou. Agora a gente vai para o 10, que o 10 a gente ainda não leu. Aí ele começa a relatar o 10. Gente, que coisa linda, né? Então, o nosso Deus, ele tem poder de intensificar aquilo que está no nosso coração. Eu creio que essa é a chave de hoje, né, para a nossa vida. O Senhor começou a falar com a gente: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Que o Senhor, ele não perde o controle de nada, ele está vendo todas as coisas e vale a pena esperar no Senhor. Às vezes a gente escuta, né, falando assim: ser crente é difícil. Eu digo, não ser é muito mais, né? Não ter o Espírito de Deus, não ter o Senhor, que é o nosso socorro. Imagina a gente viver uma vida sem o Senhor, né? Aí sim é desafiador, porque a gente tem o nosso socorro daquele que fez o céu e a terra, aquele que todo o poder foi lhe dado, aquele que dá ordem aos seus anjos, aleluia, para trabalhar em prol da nossa vida, as nossas vidas. Olha só, que poder, gente. A gente vence no Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo, né? Basta a gente discernir, né? A gente precisa, ontem nosso pastor falava com a gente, que são 2 dons que ele acha muito. O Beto falou assim: o discernimento, pastor, para mim é o mais importante. Aí o pastor falou assim: depois do amor, Beto. Depois do amor, nós temos que amar mais. Quem ama mais o Senhor, a gente se submete mais às vontades do Senhor. Depois a gente ora por discernimento, né? E hoje veio muito forte no meu coração essas palavras que o Senhor falou. Eu creio que o Espírito de Deus falou com a gente sobre que ele não perde controle, que ele está vendo todas as coisas. Ainda que você não veja no mundo físico, você pode ter certeza que no mundo material, no mundo espiritual, o Senhor está atuando. Amém? Eu falo isso porque eu senti de Deus para falar, eu senti impacto. A gente sente quando o Senhor quer falar, né? A palavra ela vem com mais força, com mais poder. E bota isso no coração de vocês. Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Amém? Aqueles que confiam no Senhor subirão como montes. O Senhor vai fazer isso com a gente. Ele vai ampliar a nossa visão. Ele vai estabelecer o reino dele na nossa casa. Todos da nossa casa servirão ao Senhor, né? Isso é uma promessa e a gente não abre mão. Eu quero deixar aqui um testemunho. O meu pai era uma pessoa
que ele seria improvável ser salvo. Meu pai bebia, o meu pai fumava, o meu pai ele trabalhava, o meu pai era construtor e ele achava que o trabalho dele estava acima de tudo. E ele quando ele não entendia as coisas, ele era bem ignorante. Eu sei que um dia comendo, eu falei assim: "Pai, o senhor precisa aceitar Jesus". Aí ele pegou e falou assim: "Ah, minha filha, eu vou aceitar Jesus sim, vou deixar Jesus e vou deixar meu trabalho, nã-nã-nã-nã-nã", porque ele achava se dedicar ao Senhor era uma bobeira. Aí eu falei assim: "Pai, o Senhor tem que entender que quem dá saúde para o Senhor trabalhar é Deus. E quem abre e fecha a porta na vida do Senhor é Deus". Só isso que eu falei com ele. Nisso aí passou muito tempo. Eu lembro que eu estava na Wesleyana, lá a gente tinha o mergulho da fé. E o Senhor me tocou para eu fazer um mergulho para o meu pai. Amém. Eu falei: "Jesus, se é isso que o Senhor quer, eu vou fazer esse mergulho". Só que eu ia lá na frente e eu chorava muito. Aí o meu marido falou: "Fabiana, desculpa te perguntar, por quem você está orando?". Aí eu falei assim: "Eu oro pelo meu pai". E aí nesse período eu falei de Jesus para o meu pai, aí meu pai ficou doente, muito doente. Aí eu lembro que um dia ele estava, não conseguindo varrer um chão do lado de fora, aí eu falei assim: "É pai, hoje o senhor não consegue varrer, né, aí o senhor te mostra que quem dá saúde é ele". E foi duro essa palavra, eu falei, virei as costas e saí chorando. E deixei o Espírito de Deus falar com ele. Aí, eu estava fazendo um mergulho, como eu falei com vocês, e no sétimo mergulho eu desejava no meu coração de fazer um culto dentro da minha casa, para o meu pai aceitar Jesus, né. E nesse período do primeiro ao sexto, meu pai fez amizade com um rapaz que deu uma Bíblia para ele. Eu convidei ele domingo para estar na nossa igreja, ele falou: "Filha, esse domingo o pai não vai não, que eu estou muito cansado, mas domingo que vem eu vou contigo". E quando foi naquele domingo que meu pai talvez iria comigo na igreja, que eu estava no sexto mergulho, o meu pai morre na madrugada de infarto fulminante. E eu questionei muito o Senhor, eu falei: "Deus, meu pai não teve a oportunidade de aceitar Jesus, mas naquele período meu pai desejou o Senhor". Eu falei: "Senhor, eu sei que ele desejou, mas eu preciso de uma palavra do Senhor para o meu coração estar confortado". Aí eu fui no culto, no sétimo mergulho, eu falei: "Senhor", eu ia fazer meu sétimo mergulho, eu falei: "Deus, eu estou indo em obediência, porque o meu desejo não é ir, mas eu vou para te obedecer". E eu fui. E no sétimo mergulho, para surpresa minha, quem pregou foi o bispo Jamir. Quem conhece aqui o pastor Jamir sabe que ele é um homem excelente na palavra, né. E o Senhor falou comigo sobre o ladrão da cruz, aquele que não teve chance de aceitar Jesus, não teve tempo, mas ele desejou o Senhor. E ali o Senhor me falou: "Teu pai foi salvo, ele desejou o Senhor". E por muito tempo eu questionei o Senhor, porque o Senhor levou o meu pai, logo ele estava construindo a minha casa, e eu tive que pagar a mão de obra, na qual foi bem desafiador. E um dia minha irmã falou assim comigo: "Fafá, o pai falou que se foi bom Deus levar o pai", porque o pai tinha parado de beber e de fumar, e o pai estava, lendo a Bíblia naquele período, e o pai falou que já não estava suportando mais ficar sem beber e sem fumar, que no próximo domingo ele ia beber, ele ia receber sexta-feira, ele talvez não ia suportar, ia começar a beber de novo. Então o Senhor ele é lindo, gente. Ele não ia, Deus foi e resgatou, né. Deus foi e resgatou ele para levar ele salvo. E eu sei que naquele grande dia eu vou encontrar meu pai. Meu pai foi salvo. O nosso Deus, ele responde oração. Às vezes ele não faz da nossa maneira, mas ele faz. Ele faz. Não tenta botar Deus na caixinha. Não tenta. Deus não é religioso. Nós somos religiosos, o Senhor não. Ele tem os meios dele de agir. Basta a gente confiar e discernir o propósito do Senhor. Amém?
eu vou estar orando para a gente estar finalizando. Gente, muito obrigada por esse tempo. Tem sido muito poderoso o que o Senhor tem feito no nosso meio. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus, né, ao nosso Salvador. Eu vou orar aqui para finalizar, amém? Pai, nós queremos, Jesus, te honrar, te louvar, te agradecer, porque sabemos que é o Senhor que faz tudo isso. Meu muito obrigado, Deus, pela tua palavra revelada. Obrigado, Deus, porque temos o teu Espírito Santo que traz a realidade do céu para a gente. E Deus, eu quero orar pelas nossas vidas. Senhor, nos ajuda a ver além. Senhor, em nome de Jesus, tira os nossos olhos da circunstância. Em nome de Jesus, que todo espírito demoníaco que sopra na nossa mente, que não vai acontecer, que não adianta, oh Deus, em nome de Jesus nós repreendemos. Nós queremos repreender. Nós queremos dizer que vale a pena sim, que o Senhor ele é fiel, que o Senhor tem os propósitos e os planos do Senhor. Ó Deus, como é bom te conhecer, como é bom saber que o Senhor não perde nada, que toda batalha o Senhor é vencedor. Ó Deus, ainda não recebemos a vitória, mas nós sabemos que ela é garantida no Senhor. Ó Deus, muito obrigada. Deus, amplia a visão, as nossas visões. Deus, em nome de Jesus, que essa manhã, Deus, seja um derramar de fé, Senhor, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos dê o discernimento do céu. Nos ajuda, Senhor, a trabalhar e resplandecer, Deus, a tua glória. A Deus, no nome de Jesus. Meu muito obrigada por tudo. No nome de Jesus. Amém. Bia, ontem eu contei para o pastor Evander o testemunho seu. Ele ficou muito feliz, que ele viu que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Aí eu contei para ele que eu fui comprar massinha, que eu te chamei, que você orou. Foi muito poderoso, ele ficou muito feliz. E qualquer dia eu vou falar, pastor, essa que é a Bia, tá? Que orou, tá? E você vai saber que o porquê eu estou falando, porque eu tive oportunidade de compartilhar com ele esse lindo testemunho, essa oração sua, linda, né? Deus é lindo, meus irmãos. Eu vou, que hoje eu tenho que levar meu menino. Tá Um bom. bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Amém. Jesus reina em todas as áreas da nossa vida hoje, né? Em nome de Jesus. Dia Amém. abençoado. Amo Tá, vocês, tá? Fica com Jesus, tá? Até amanhã. Aí a certo. gente vê o horáriozinho amanhã, tá? Acredito que seja 6 também, tá? Tá Mas bom. qualquer mudança a gente se fala, Tá. tá? Deus abençoe, gente. Paz. Tá, pai.